Glória a Deus, graça e paz, amém? Deus é bom, aleluia. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo acolhimento, obrigado por estar aqui junto com um amigo, pastor Fabiano. Glória a Deus. Pastor Fabiano, nós fomos colegas lá no distrito Talcara, quando ele ainda pastoreava lá, a igreja metodista lá em Talcara. Eu estava em Cambuci, e a gente foi, Deus fez uma amizade bacana entre nós lá. Aí depois Deus trouxe ele para o distrito de Pádua. Eu falei assim: me leva também, Jesus. Vamos para lá também junto com ele, para aquele lugar. E Deus me trouxe para a mesma cidade, olha aí que bênção, amém? Mas antes de qualquer coisa, antes de falar até do defeito do pastor Fabiano, que eu já vou falar para você, eu quero pedir perdão para vocês, amados. Eu já fui convidado para estar aqui antes, E a minha cabeça, que ela é boa, minha cabeça é boa, não esqueço das coisas, A minha cabeça é uma cabeça muito bacana, Eu não esqueço das coisas. E aí eu esqueci, gente, do nada eu me veio assim, o pastor Fabiano mandou uma mensagem para mim no dia assim, hoje tem, hein? Aí eu olhei e falei assim: hoje tem o quê? O que tem hoje que eu não estou sabendo o que tem? E ficou naquilo, hoje tem. E depois chegou de noite, eu falei: cara, hoje era para eu pregar lá na Vinhosa. E eu não fui. Minha cabeça é tão boa que no Dia das Mães nós combinamos lá em casa a gente fazer um almoço legal, um estrogonofe, Chegamos em casa, depois da escola dominical: amor, vou fazer um estrogonofe para você, a mãe da casa. Eu vou lá comprar uma carne para fazer um estrogonofe. Peguei minha bicicleta, montei, fui no Fluminense, comprar a carne, comprei, voltei para casa. E fizemos o almoço, celebramos juntos, fomos para o culto à noite. Segunda-feira de manhã, acordei para caminhar, com a disposição, que eu dou uma caminhadinha, dou uma corridinha de manhã cedo. E quando eu estou caminhando, que eu estou passando em frente para o Fluminense, quem estava lá? Minha bicicleta. Eu parei assim, olhei e falei assim: não acredito. Falei: eu não acredito que eu esqueci a bicicleta ontem, na hora do almoço aqui, ficou lá na porta do Fluminense, a Maradona me esperando na segunda-feira eu caminhar. Você vê como é que a cabeça do pastor Gustavo é boa, amém? Então, estava lá. Então vocês me perdoem em nome de Jesus, amém? Me perdoem mesmo, em nome de Jesus. Mas eu acredito que aqui muitos já sabem qual o defeito que o pastor Fabiano tem: é tricolor. Olha, o cara é tricolor, rapaz, torce para o Fluminense. Mas tá. O que mais tem Itaperuna no Fluminense? Na Vinhosa tem? Eu sou supermercado. Ah, tá. Ah, sim. Sim, aí eu concordo com você. Amém? Eu sou do time bíblico, gente. Eu sou do time que está na visão bíblica. O Vasco é um time bíblico, Para quem não sabe, lá na Bíblia está escrito que a glória da segunda é maior que a da primeira. Nós estamos cumprindo, essa visão bíblica. Nós estamos lá, firme e forte, honrando com a palavra lá naquele lugar. Aleluia! Glória a Deus. Já deu tempo de você se descontrair comigo, de você estar junto comigo nessa jornada que nós estamos fazendo de oração pelas famílias lá. Na Boa Fortuna nós também estamos tendo esse momento, de louvor e adoração e oração em prol das famílias. Deus colocou no meu coração desse mês todo, está levando gente de fora lá para ministrar, que é aquele povo bonito que está ali tão cansado de ouvir eu pregar. Falei assim: vou levar hoje então uma turma diferente, esse mês eu vou levar uma turma diferente para vocês lá ouvirem um bocado, E chamei o pastor Fabiano, ele esteve lá ontem junto com a gente, lá, levou os meninos lá que foram lá, bênção de Deus. Então, nós entendemos como pastores, como servos do Senhor, que não só no mês de maio, mas o mês de maio é um mês que é separado para a gente celebrar e fazer algo que a gente deve fazer todo dia, que é o quê? Interceder pela nossa casa, orar pela nossa família, dobrar o nosso joelho, colocar a nossa família na presença de Deus, colocar a nossa casa na presença de Deus, pedir que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a nossa família, sobre a nossa casa. E isso não deve ser algo que seja simplesmente celebrado no mês de maio, Nós devemos ter essa constante prática de fazer assim todas as vezes, lembrar
que a nossa primeira célula, a nossa primeira casa, a nossa primeira congregação, a nossa primeira igreja é a nossa família, é a nossa casa. É lá dentro da nossa casa, aonde nós sentimos muitas vezes uma presença de Deus tão poderosa que nós não sentimos na igreja. É no seu quarto, no secreto, quando você está orando, e que o Espírito Santo vai lá na sua casa, e que ele vai lá e fala assim: tem um servo meu orando aqui, tem uma serva minha, e ele chega ali naquele lugar e transforma aquele ambiente num ambiente diferente. A nossa família, a nossa casa, é lugar da habitação do Espírito Santo. Amém? Eu tenho um certo receio, e aí me desculpa se o pastor Fabiano, ele pensa um pouco diferente de mim, em relação a isso que eu vou falar. Você esquece que eu estou falando, segue o que ele falou para você, o que ele te ensinou, mas eu tenho um certo receio de falar e de usar a expressão assim: Deus visitou minha casa, Deus visita a nossa igreja, Deus visita a minha vida. Visitante vai embora, gente. Visita é aquela pessoa que chega e vai embora. Uma hora ela vai embora. O Espírito Santo, ele não pode ser visitante. Deus não pode ser visitante na sua casa. Ele não pode, nós não podemos. Deus vem cá visitar a nossa igreja. Como assim? Deus é habitação. Ele habita, ele é morador, né? Ele é habitador da casa. Ele está ali na casa. Ele faz parte da família. Tem que estar em comum ali o ambiente. Tem que ter um ambiente comum para o Senhor. Eu tinha lá em Cordeiro, quando eu ainda morava em Cordeiro, um friozinho gostoso em Cordeiro. Não é igual o frio daqui não, lá o frio racha mesmo, negócio. Lá, hoje de manhã, lá por exemplo, estava dando 8 graus, lá em Cordeiro de manhã. Aqui estava 18, lá estava 8 graus lá em Cordeiro, né? Então o frio lá é bem chegado mesmo. E às vezes naquelas noites que tinha de inverno intenso, lá em Cordeiro, né? Eu acordava de madrugada para eu orar, e eu puxava o meu edredom assim da cama, lógico, né? Tinha um edredom separado, não o que eu estava com a minha esposa, não ia destapar ela, senão o negócio ia ficar meio ruim, né? Então eu tinha um edredom que eu ajoelhava do lado da cama assim do meu quarto e me tapava com o edredom todo no chão assim de joelho, e eu ajoelhava e eu falava assim: Senhor, vem aqui na cabaninha comigo, entra aqui na minha cabaninha, vem cá, eu quero conversar com o Senhor aqui na cabaninha. E ele ia, legal que ele ia, o Espírito Santo de Deus ia lá. E com o tempo foi passando, a minha família grande, igual que vocês viram que saiu aqui, minha turma, você viu que esvaziou a igreja quando minha família saiu, né? A minha esposa e os meus 4 filhos, quando começou a vir os 4 filhos, né, um atrás do outro, a mais velha tem 8 anos, depois outro tem 7, outro tem 4, outro tem 5, outro vai fazer 4 agora. Então é tudo um atrás do outro, louvado seja Deus, né? Quando vieram os filhos, aí começou a mudar o hábito, a rotina, aí de madrugada já estava cansado, já não acordava mais com aquela frequência para orar, quando não tinha os filhos. E aí um belo dia eu fui acordado de madrugada, e eu senti que Deus queria falar comigo, e eu ajoelhei lá na minha cama, e simples, eu botei assim o joelho no chão, debrucei na cama e falei: Deus, eu sei que o Senhor quer falar comigo, o que o Senhor quer falar comigo? O Senhor está me acordando essa hora, fala que eu quero te ouvir. Fiquei quieto, e a única coisa que Deus me falou foi assim: eu estou com saudade da cabaninha. Aleluia. Deus tem um lugar separado na sua casa para falar com você. Ele tem um lugar especial. Deus, ele não é um visitante na sua família, na sua casa. Ele é um morador da sua casa. Ele habita na sua casa, ele faz presente na sua casa. Eu quero compartilhar com você, em nome de Jesus, no livro de 2 Reis, capítulo de número 5, a partir do verso de número 1, amém? 2 Reis, capítulo de número 5, a partir do verso 1. Está tirando a roda ali. Depois as minhas fotos saem tudo assim, ó. Tira a foto de eu falando, aí sai tudo torto lá. Aí eu dei um joinha para ele ali, já tirou uma foto. Amém. Louvado seja Deus, amém? Nós vamos ler somente versículo 1. E depois você vai ficar com a sua Bíblia aberta, que nós vamos fazer um passeio aqui no capítulo 5 de 2 Reis, para a gente entender aqui um pouco sobre a vida desse camarada aqui que foi Naamã, o que aconteceu na vida dele, como nós podemos aplicar a história de Naamã para a nossa casa, para a nossa família, dentro da estrutura que nos foi proposta, né, de orar pelas famílias, pela casa, pela nação, pela casa. Diz assim o versículo 1:
do texto de 2 Reis, capítulo 5, fala assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém era leproso. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse tempo que nós estamos lendo aqui nessa passagem, a Síria era uma potência. A Síria era uma nação poderosa e estava em total ascensão. A Síria estava crescendo de forma assombrosamente, muito mais rápido e muito mais poderosamente do que Israel. A Síria estava tomando conta de onde ela passava. Por onde passava o exército da Síria, o comando da Síria, por onde passava, a Síria dominava. E Naamã era um grande responsável por isso. Naamã era um camarada que ele tinha um conceito graduado no império da Síria e por a circunvizinhança, e pelas nações que cercavam a Síria, que sabiam da fama que a Síria tinha nessa época. Ou seja, quando Naamã chegava em algum lugar, se a nação que ele estava indo visitar era uma nação amiga, o pessoal ficava assim: caramba, olha lá Naamã, chegou, ele é o cara, sabia? Esse cara aí faz as coisas, ó, ele conquista mesmo, o exército dele é top. Poxa, eu quero ser igual ele. O nosso exército também vai lutar assim. Se era uma nação inimiga, o pessoal fica assim: ó, corre cambada, quer ver Naamã, mete o pé, samba fora, porque Naamã está vindo aí, e onde ele passa, ele sabe que dá ruim, então esconde. Ele tinha uma fama, ele tinha um conceito, porém Naamã tinha uma coisa que o separava da própria família dele, que era a lepra. Naamã, ele, apesar de toda essa fama, de todo esse conceito, de toda a glória que ele levou à Síria ser reconhecida nessa época aqui, Naamã era um homem leproso, e Naamã ele não podia ter uma relação mais próxima até mesmo com a sua casa, com a sua esposa, com talvez os seus filhos, com as pessoas que frequentavam a sua casa. Talvez ele não podia ter uma relação mais próxima com o seu próprio exército que ele comandava. Ele não podia ter uma relação mais próxima com o rei da Síria, que tinha-o como braço direito, porém tinha uma reserva. Olha, conversa de longe, fica de longe, porque você tem algo na sua vida que pode trazer prejuízos para nós. Nós não queremos ser contaminados, nós não queremos pegar a mesma coisa que está acontecendo com você. Então fica de longe, Naamã, conversa de longe. E certamente, e aí pastor Fabiano me ajuda, né, que ele é um grande leitor das Sagradas Escrituras, Naamã não podia nem estar dentro da cidade. Naamã não podia morar nem no arraial da Síria, ele tinha que estar separado na cidade dos leprosos. Ele não podia morar ali dentro não, porque a lei não permitia que ele, leproso, habitasse no meio das pessoas sãs. Ele tinha que ter um lugar reservado, ele tinha que ter um lugar fora do arraial, mas por conta da sua grande nobreza e por conta de tudo aquilo que a Síria conquistou através, né, do seu comando, o rei dava uma colher de chá para ele: ó, pode ficar, mas mantém distância. Você pode ficar aí, mas olha só, não chega muito perto não. A própria esposa de Naamã dentro de casa talvez tinha medo de se relacionar com ele, de chegar mais perto, dar um abraço, fazer um carinho, de chegar mais próximo de Naamã, porque Naamã tinha essa enfermidade, que naquela época era uma enfermidade para a morte. Naquela época não tinha cura, e ela era uma doença altamente contagiosa, e aquilo estava interferindo dentro da casa do próprio Naamã. Com isso, com essa introdução que eu fiz para você conhecer um pouco a história de Naamã, eu quero trazer alguns pontos dentro da história dele,
dentro aqui do texto, do capítulo 5, que vai nos ajudar muito a entender como uma família que é aliançada com o Senhor, como uma família que quer manter uma comunhão, que quer andar com Deus, que quer viver um tempo de vitória, um tempo de bênção com o Senhor, quer viver um tempo na presença de Deus, deve se comportar, deve viver. E Naamã ele nos ensina muito através da sua vida, da sua história, junto com o profeta Eliseu, junto com as coisas que estão acontecendo aqui na vida de Naamã. E a primeira coisa delas eu já falei para vocês, e não entenda isso como algo que é uma profecia para sua casa, mas é algo que é concreto. Coisas ruins também acontecem em famílias boas. Coisas ruins também chegam até a casa de famílias que estão aliançadas com Deus. Coisas ruins também acontecem no meio de pessoas que são dedicadas à obra do Senhor. Você pode encontrar, o texto que nós lemos, ele já começa, porque diz assim, o versículo número 1, a última frase do versículo 1 que nós lemos, fala assim: porque por ele, o Senhor, olha só como é que fala, por ele, o Senhor dera vitória à Síria. Ou seja, o Senhor era com ele, Deus era com Naamã, Deus estava com ele, apesar dele viver num contexto idólatra, num contexto onde a sua nação não talvez reconhecia Deus conforme estava escrito, mas ele aqui tinha alguma coisa aos olhos de Deus que o segurava. Ou seja, as coisas ruins também batem à porta das famílias que estão aliançadas, só que existe uma grande diferença. Existe uma grande diferença das famílias que querem andar com o Senhor, das famílias que querem andar com Deus e das famílias que não querem andar com o Senhor, que não têm o Senhor. A diferença ela é simples, porque quando a dificuldade, quando as coisas ruins batem à porta daquela família que está aliançada com Deus, que sabe que Deus não é um visitante, que Deus é um morador, que Deus habita dentro da casa, quando essas coisas ruins chegam para essas famílias, quem atende a porta é o Espírito Santo do Senhor, e ele abre a porta e fala assim para toda e qualquer dificuldade: olha, aqui dentro o negócio é diferente, aqui nessa família o negócio é totalmente diferente, porque tem um Deus que habita aqui nesse lugar. Então, quando o inimigo ele tenta contra a sua casa, quando ele tenta contra a sua família, ele não vai tentar a sua casa e a sua família simplesmente de uma forma fácil, porque os anjos do Senhor estão acampados ao redor da tua casa. A palavra do Senhor fala isso. O inimigo ele está ao derredor, ele está ao derredor. É como se aqui fosse a minha casa, ou o púlpito fosse a minha casa, o lugarzinho aqui de colocar a água fosse os anjos do Senhor, e eu ia falar que eu era Satanás, não. O microfone aqui, a caixa de som fosse, o inimigo tentando chegar lá. Antes de chegar na casa, ela tem que passar pelo bloqueio dos anjos do Senhor que estão ao redor da sua casa. Quem está acampado ao redor da sua casa são os anjos do Senhor. Satanás, ele apenas tenta. Ele tenta fazer. Satanás, ele pode tentar trazer algum tipo de discórdia, pode tentar trazer algum tipo de problema, mas o Senhor está habitando na sua família, o Senhor está habitando na sua casa, querido. Então, todo problema que vier, espiritual, financeiro, de conjugal, com os filhos, Deus está no comando da guerra, Deus está no comando da batalha. Ele está como general, assim como Naamã venceu, ele está lutando pela sua família, pela sua casa, em nome de Jesus. Aleluia. O inimigo pode tentar, ele pode tentar fazer várias coisas, mas ele não vai conseguir. Eu lembro lá em Retiro Poético, quando eu estava pastoreando lá, no mês da família, levei um pregador lá na igreja, e o camarada começou a pregar, eu sentadinho lá no altar, assim, a igreja lá é grande, Fabiano conhece lá, a igreja lá é grandona, aí eu estava sentado lá no cantinho, o pregador na unção, falando, não sei o quê, aí ele disse assim: quando você está aqui na igreja, adorando, bendizendo o nome do Senhor, Satanás está lá em cima da sua casa com a bomba na mão, esperando a oportunidade para soltar. E eu olhei de lá do canto e falei assim: na minha não,
Na hora, mas já bateu no estalo. Já bateu no estalo. Eu falei assim: não, na minha não, Jesus. Na minha, Satanás depois está acima dos anjos. Porque abaixo dele tem uns anjos com uns escudinhos assim: solta para ver, solta. Né? Vem, entra para ver, entra. Né? Foi os anjos que inventaram aquela expressão: não vem não, que é furado, hein? Foi eles que inventaram. Então estão lá. Os anjos estavam lá. Eu falei: na minha casa não. Na minha casa não tem Satanás em cima da minha casa com bomba na mão. Pelo amor de Deus, não. Ele pode estar tentando alguma coisa, mas na minha casa, eu falei lá na hora assim, fechei os olhos, falei assim: na minha casa estão os anjos do Senhor. Na minha casa estão acampados os anjos do Senhor, porque enquanto eu estou aqui na igreja, Deus está cuidando da minha família, Deus está cuidando da minha casa, Deus está cuidando da estrutura. Eu estou aqui adorando Ele e Ele está lá. Eu até entendi o contexto que o cara quis dizer, eu entendi, ele está falando, enquanto nós estamos adorando, Satanás está armando uma cilada, alguma coisa para tentar parar a adoração, mas em cima da minha casa com bomba não, e nem da sua. Aleluia, glória a Deus. O cara continuou na pregação, não satisfeito. Ele falou assim: gente, toda família que ora, toda família que crê, eu estou lá amarradão escutando a mensagem dele, toda família que ora, toda família que crê, não estou falando mal dele não, é um homem de Deus, meu amigo, ele, um homem do Senhor. Às vezes foi o negócio mal colocado. Toda família que ora, que intercede, que fala, que não sei o que papapá. Satanás tem uma foto dessa pessoa lá no inferno. Eu falei: para, agora não. Eu falei assim: eu nem vi Satanás tirando foto minha, quanto mais que tem lá no altar, lá no inferno. Foi foto minha no inferno, mas de jeito nenhum, lá no pensamento. Lógico que eu não falei alto isso, né? Eu estou repreendendo em espírito lá no canto, né? Falando assim: não, Deus, eu sei que eu sou bonitinho, que Satanás até queria enfeitar lá o inferno com a foto minha, mas não, foto minha lá não, de jeito nenhum. Não aceito. Aí ele continua, presta atenção, amado, olha, ele continua, ele fala assim: e quanto mais você ora, quanto mais você incomoda em jejum, a sua foto aumenta. Eu falei: opa, peraí, o negócio começou a estreitar, porque eu oro, porque eu jejuo, né? Eu busco, então o negócio, aí ele falou assim: exemplo, pastor Gustavo. Eu falei: agora realmente lascou. Quando ele me citou: pastor Gustavo, Deus tem um pôster dele na parede. Eu falei: tem não, Jesus, tem não. Sabe por quê que não tem? Porque a minha casa é lavada pelo sangue do Cordeiro, a minha vida foi entregue no altar do Senhor, a minha família está diante do Senhor. Satanás ele só tenta, amado. Tentar não quer dizer que vai conseguir, ele só tenta, aleluia. E o Espírito Santo é aquele que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Não está escrito lá na palavra que o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis? Sabe o que significa isso? É quando você não consegue mais orar, é quando você não consegue mais falar, quando já não te tem mais palavras, o Espírito Santo ora por você. Ele intercede por você. Assim é a minha casa, assim é a sua casa. Coisas ruins podem até acontecer, mas Deus dá a vitória. Coisas ruins podem até chegar, como chegou na casa de Naamã. A lepra foi algo que separava ele da família, mas você sabe que o final do texto fala que Deus deu a cura para ele. Deus deu a vitória para ele. Da mesma forma que Deus curou a lepra de Naamã, todas as dificuldades da sua casa, do seu lar, vão ser resolvidas através do Cordeiro Santo, através do Espírito Santo. Todo o mal que o inimigo tentar lançar, palavras de maldição que o inimigo tentar jogar contra a tua vida, serão barreiradas, paradas, através dos escudos do Espírito Santo. Aleluia, eu creio dessa forma. Versículo de número 3, querido, fala assim para nós: disse ele à sua senhora, disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Deixa eu contar para você o que está dizendo o versículo 3. Naamã, um camarada respeitado, poderoso, cheio do dinheiro, cheio da verba, tinha sua família estruturada e tinha uma escrava. A menina escrava, que era serva da mulher de Naamã, era israelita. Ela era da tribo, ela conhecia o Senhor, ela sabia, a família dela era descendente do Deus Todo-Poderoso, e ela estava dentro da casa de Naamã.
E ela vira para a senhora dela, vendo o sofrimento que estava acontecendo dentro da casa dela, e ela fala assim: ah, se o meu senhor soubesse que tem um camarada lá na minha terra, que quando ele ora, o céu rasga, aleluia. Quando ele começa a falar, o Espírito Santo vem na terra. Quando ele começa a dizer, coisas sobrenaturais acontecem. Se ele conhecesse, se ele soubesse, ele o restauraria da sua lepra. Quando eu olhei isso aqui, eu falei assim: Deus, o milagre de Naamã não aconteceu nos 7 mergulhos, aconteceu na voz dessa menina, aleluia. Aconteceu na palavra dela, porque se não fosse a palavra dela, ele não ia atrás de Eliseu, ele não tinha ido atrás dele para saber se era verdade mesmo o que ia acontecer. Então, quando Deus me traz esse versículo e eu olhei para ele, eu aprendi uma coisa: pequenos sinais vai ser um caminho para grandes milagres. Coisas pequenas, que talvez nós não damos valor, vai ser um caminho para que grandes milagres acontecessem. E presta atenção, o milagre de Naamã não aconteceu no Rio Jordão. Pega a minha interpretação da Bíblia, por favor. Não estou desprezando a palavra do profeta, o banho que ele tomou no rio, não é isso que eu estou desprezando. Eu estou falando que o milagre dele começou dentro da casa dele. Os milagres da nossa vida acontecem primeiro dentro da nossa casa, da nossa família. Vai brotar sinais dentro da sua casa, aleluia. Coisas pequenas vão acontecer dentro da sua casa para te mostrar que você serve um Deus grandão, aleluia, glória a Deus. São esses pequenos sinais que nos cercam, são esses pequenos sinais que estão à nossa volta, que vão fazer com que grandes milagres cheguem na nossa vida. Então, não desprezem os pequenos sinais que acontecem dentro da sua casa, valorize os pequenos sinais. Eu tive um pequeno sinal com o André, o meu caçulinha que está ali dormindo no colo da tia Meire, né? O André, ele veio para fechar com chave de ouro, né? Eu olho para ele assim de vez em quando e falo assim: menino, se você tivesse vindo primeiro, você não tinha irmão. Você não tinha irmão, era só você. Ele veio para fechar com chave de ouro o negócio. Ele é espoleta. Ele vai acordar no final do culto, você vai ver que vai correr para a bateria, ele vai querer vir aqui ver o teclado, ele vai querer, se soltar ele vai querer rodar os 4 cantos da igreja. Ele é uma benção, meu filho, uma benção. Ele ora, se eu chamar ele aqui: André, ora para dar o microfone para ele, 3 aninhos, ele ora, ele pega o microfone e ora para você. Ele é uma benção, ele é uma benção. E eu tive um pequeno sinal com ele na minha casa lá em Cambuci. Um dia eu cheguei da igreja cansadão mesmo, foi um culto pegado, foi um culto bacana, né? Teve até manifestação demoníaca, nós expulsamos em nome de Jesus. E quem já participou desse processo de libertação sabe que você sai dali com o corpo pesado, cansado, parece que você tomou uma surra, né? Parece que o negócio, né? E ali eu fui para casa e disse: Senhor, o que eu quero agora é chegar em casa, descansar um pouco, eu quero chegar e estar em paz. E aí quando eu cheguei em casa, né, as luzes estavam acesas, eu falei assim: está todo mundo acordado, Jesus? Ô meu Pai, eu costumo chegar e está todo mundo dormindo, eles dormem cedo e acordam muito cedo, lá em casa 9 horas, 9h30, está todo mundo dormindo, né? Todo mundo, as crianças, né? Todas as crianças, tudo dormindo, e 6h30 da manhã está tudo acordado, né? Dorme cedo e acorda cedo, mas pode dormir 2 horas da manhã, que vai acordar às 6h30, o reloginho de acordar não muda, só, às vezes muda de dormir, mas de acordar não muda, né? E aí eu cheguei em casa, fui lá, entrei com elas, para as meninas, botei as meninas no quarto, orei com as meninas, orei o Pai Nosso. A gente ora o Pai Nosso repetindo, né? Eu falo: Pai Nosso está no céu, elas repetem: Pai Nosso está no céu, não vão repetindo. Eu ensino elas o Pai Nosso, oro uma oração com elas, vou para o quarto deles, faço a mesma coisa, oro com eles. Quando não sou eu, é a mãe, ora com eles, intercede pela vida deles. E naquele dia eu orei e falei assim: olha, acabamos de orar, amém, amém, papai. Então é para dormir, que eu conheço a turma, deita e dorme. Papai está cansado. Fechei a porta. Quando eu sentei no colchão que estava na sala, eu deitei no colchão que estava na sala, no chão, parecia que tinha um culto pentecostal dentro do quarto dos garotos. Pensa numa vigília pentecostal daquelas que grita, que roda, que sai no mistério. Eu falei: Jesus amado, eu não mal deitei. Aí levanta aí, eu vou
Na hora que eu boto a mão na maçaneta, que eu abro a porta, parece um culto fúnebre. Parece que ele some. Falei, cadê aquela gritaria que estava aqui dentro do quarto? Eu falei, meninos, eles são ninja, rápido, pulam para a cama. Falei, meninos, por favor, em nome de Jesus. Papai não quer pegar o chinelo não, porque lá em casa o chinelo funciona, amém, amado? Na sua casa funciona? Lá em casa funciona o chinelo, aleluia. Eu falei assim, papai não quer pegar o chinelo, por favor, deita, meu filho, dorme, em nome de Jesus. E voltei, eu fiz isso umas 3 ou 4 vezes. Na 4ª vez eu já levantei com o chinelo na mão. Eu já levantei com o chinelo na mão, meti a mão na maçaneta e abri a porta para dentro. O primeiro que tomou foi ele, que estava atrás da porta. Não foi nem eu que bati, foi a porta que bateu nele. Eu já abri a porta, ele já tomou uma da porta. Eu fui com o chinelo, pegou de raspão na perninha dele. Ele pulou na cama, uá, uá. Eu fui, dei um no irmãozinho também. Falei, agora vocês dormem. E ele gritando, uá. Eu falei, para de fazer escândalo, rapaz. O chinelo pegou de raspão em você. Ele, eu não estou chorando por causa do chinelo. O que houve com você? Ele, meu dedo. Sabe aquele ganchinho da porta que segura a porta atrás na parede? Aquele ganchinho que quando você encosta ele casa assim? Batedor de porta. Pegou no meio da unha dele. Abriu até no meio da unha dele. E sangue descendo. Aquilo na hora me deu um negócio. Eu peguei ele no colo, meu filho. Meu Deus, desculpa, meu filho. Ele deitou no meu ombro chorando. Ele é muito dengozinho, chorando. E eu fui com ele para a mãe, com o pé queimou. Olha aqui, a porta bateu no pé dele, na hora que eu fui abrir lá. Machucou o pezinho dele, cortou o dedinho dele. Aí lavamos, fizemos um curativo. Aí eu chamei ele, falei, meu filho, perdoa o papai, mas perdoa por causa da porta. A chinelada eu te dou outra. Porque você não estou pedindo perdão por causa da chinelada, estou pedindo perdão por causa da porta. A porta não tinha nada a ver com o negócio, não queria fazer isso com você na porta. Perdoa, papai. Ele, tá bom, papai. Dá um beijo para o papai. Ele deu, eu orei com ele de novo. Levei ele para a cama, botei ele na cama. Aí quando eu estou saindo do quarto, me bateu aquele peso de novo. Eu olhei para trás e falei assim, André. Aí ele, oi, papai. Perdoa o papai de novo. Aí ele levantou a mãozinha da cama assim, papai, fica tranquilo. Aí eu, amém, filho. Por quê? Jesus está comigo e ele vai me curar. Aí eu falei, amém, André. Virei as costas e saí assim, eu quero ter a fé desse menino, Jesus. Eu quero ter a fé desse menino. Fechei a porta, dormi. No dia seguinte de manhã, acorda o André. Corre, vai lá na minha cama, me chama, porque eles não acordam a mãe não, acorda eu. Aí me chama, acorda, papai, oi. Eu falei assim, filho, vem cá, deixa eu ver o pezinho. Quando eu peguei o curativo, que eu tirei o curativo, estava seco, fechado o negócio. A unhazinha encontrada uma com a outra, parecia que era um machucado de 20 dias atrás. Aí eu falei, meu filho, olha isso. Aí ele, papai do céu, me curou. Aí eu, amém. Se é o meu dedo amanhecia inflamado. Se é o meu dedo amanhecia todo esbugalhado. Eu falei, Jesus, eu quero ter a fé dele. São pequenas coisas que nós não podemos negligenciar dentro da nossa casa. Deus está fazendo coisas dentro da sua casa, assim como fez na casa de Naamã, fez essa experiência comigo lá em Cambuci, está fazendo na sua aqui em Itaperuna. Atenção para os sinais que estão acontecendo na sua casa. Tem coisas espirituais acontecendo lá toda hora. Todo instante, Deus está levando palavras para dentro do seu lar, em nome de Jesus, aleluia. Terceira coisa que eu quero compartilhar com você, versículo de número 7, diz assim: tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para que eu possa curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Deixa eu contar para você o que aconteceu. Depois que a menina falou, Naamã ouviu. Naamã colocou aquilo no coração. Naamã colocou aquilo no coração dele. Foi lá no rei dele, falou: meu rei, fiquei sabendo que lá em Israel, a minha menina, a minha escrava, a minha serva falou que lá em Israel tem um profeta, e que se ele orar, eu serei curado. Eu queria que o senhor me desse uma carta de recomendação. Eu queria que o senhor escrevesse uma carta de recomendação para eu levar lá ao rei,
para eu apresentar a carta lá ao rei, e eu, a partir daí, eu procurar esse profeta lá, para eu ser curado, eu posso voltar curado de lá. As coisas aqui na Síria podem ser melhor do que já estão. O rei pegou a carta, bacana, escreveu, deu na mão dele, e ele foi procurar. Ele chega lá, ele entrega a carta ao rei. O rei de Israel olha quem é que estava lá, Naamã. A assinatura da carta, o selo real era de quem? Do rei da Síria. O homem se desesperou, porque era uma nação que era amiga da Síria. Israel naquela época era uma nação que estava aliada com a Síria, não tinha rixa com a Síria. Tanto é que no versículo que nós lemos, ele fala assim: procuram um pretexto para romper comigo. Eles estão procurando um pretexto para que eu possa servir de escravo também. E o rei se desespera, rasga suas vestes, começa a lamentar: eu sou Deus para tirar a vida, para dar a vida, para curar. Sabe o que é isso? Famílias que não estão aliançadas com o Senhor só conseguem discernir as coisas naturais, só conseguem enxergar as coisas que estão acontecendo ao seu redor, enquanto as famílias que estão na presença do Senhor conseguem enxergar além das coisas naturais, porque não vivem nas coisas naturais, vivem nas sobrenaturais. Olha, acompanha o meu raciocínio. O rei de Israel, naquela época, quando ele recebeu aquela carta na mão, que ele olhou aquela carta, ele falou assim: Deus, o Senhor está trazendo a Síria para a nossa mão. O Senhor está trazendo o comandante leproso para que nós, que temos o seu governo, possamos curá-lo. Se ele sair daqui curado, nunca mais a Síria faz nada com a gente. Eles vão até ser submissos a nós de tanta gratidão, mas ele não conseguiu enxergar isso. O homem se desesperou. O homem rasgou as vestes. Toda vez que chega uma luta na sua casa, você tem duas opções: ou você se desespera, rasga a roupa, despenteia o cabelo, grita: ah, meu Deus! Ou você vai para o joelho e fala: Senhor, Senhor, olha, bateu a porta uma dificuldade, mas o Senhor é maior. O Senhor é maior. Eu não estou enxergando o que está acontecendo agora, eu estou enxergando o que vai acontecer lá na frente. Eu já estou vendo o que vai acontecer lá. Famílias aliançadas com Deus vivem no sobrenatural do Senhor, vivem no sobrenatural de Deus, conseguem enxergar que até mesmo em meio à dificuldade existe um plano de Deus, existe algo de Deus no meio da adversidade. Mas o rei de Israel não percebeu isso, amado. O rei de Israel, ele se desesperou. Ele falou: Naamã está aqui para matar nós. Naamã está aqui para fazer Israel de escravo, de servo, enquanto Deus estava dando a Síria de bandeja, sem guerra, sem precisar de luta, sem precisar de briga. Deus estava falando com eles: eu vou enviar a Síria, vou botar a Síria na mão de vocês, sem guerra, e vocês vão ver. E o rei de Israel não viu. Mas aí entra o versículo de número 8. O versículo de número 8, ele chega para nós e fala assim: ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Olha, aleluia, glória, 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 glória ao Senhor, glória a Deus Todo-Poderoso. Eita, Eliseu salvou Israel, salvou o rei. Se não fosse, deixa eu chegar para cá, que eu sou meio desastrado. Salvou, né, o rei. Cada passo que eu dou para cá, seu irmão olha para lá assim, eu vou, peraí, eu vou voltar, né? Salvou Israel, salvou. Eliseu ouviu e falou assim: o quê? Você está com medo? Ele está aqui pedindo um favor para nós. Deixa entrar esse desafio. Deixa entrar essa dificuldade, abre a porta da casa para a dificuldade entrar. Sabe por quê? Porque vão perceber que aqui na terra de Israel tem profeta. É a mesma coisa na tua casa. Já pegou o negócio? Já conseguiu visualizar a importância de você, quando bater a dificuldade na sua porta, você fala assim: seja bem-vinda, vem porque aqui tem profeta. Pode entrar porque aqui tem profetisa do Senhor. Pode entrar que aqui tem homem de Deus, tem mulher de Deus. E você não vence aquilo que Deus já colocou na minha casa, aquilo que Deus já determinou na minha família. Em Itaperuna tem profeta do Senhor. Aqui na Vinhosa tem profeta do Senhor. Aleluia. Lá na Boa Fortuna, aleluia,
tem profetisas e profetas do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Naamã bateu no peito e puxou a responsabilidade para ele, sabe por quê? Porque estava aliançado com Deus. Ele sabia o Deus que ele servia. Se você tiver certeza do Deus que você serve, nunca mais você teme as dificuldades que te apresentam. Você pode ficar receoso, falar assim, está vindo um pitbull ali, o que eu faço? Né? Está vindo para cá, na minha direção, eu tenho medo de cachorro, né? O que eu faço, né? Eu estou correndo, a cobra está correndo atrás de mim, o que eu faço? Da cobra está vindo a serpente, que é a figura, né, de Satanás, né, a figura que traiu o homem. Aí você está correndo da cobra, a cobra está vindo, você está desesperado, você chega na beirada do rio, e você não sabe nadar, e você se desespera, porque a cobra está vindo lá, o rio na sua frente, e aí o homem de Deus, ele tem uma solução. O camarada que não tem Deus, ele se desespera, ele pula dentro do rio e morre afogado, ele encara a cobra e é picado e morre, mas não. O homem e a mulher de Deus têm estratégia para tudo. Presta atenção na estratégia do homem de Deus. Deixa a cobra chegar, deixa ela armar o bote, e quando ela der o bote, você pega o bote e atravessa o rio, querido. Aleluia. Pensa no sobrenatural. pensa nas coisas de Deus, pensa nas coisas que o Senhor tem programado para você. Viu que um negócio bobo que eu falei que você nunca mais vai esquecer, mas você vai entender que tem algo especial de Deus para te tirar das ciladas do inimigo, amém? Tem coisas especiais, mas deixa vir. Fala com o Senhor, Deus, nós não estamos preocupados, nós estamos servindo o Senhor. Pode vir dificuldade, pode vir. Eu morro de rir quando o Cláudio Duarte conta aquela história que o amigo dele chega para ele e fala com ele assim, pai, está vindo uma crise braba aí, né? Estão vivendo uma crise. E ele olha para o cara e fala assim, mas eu decidi não participar dela não. Eu escolhi. Mas como assim? Mas eu escolhi, eu decidi, eu não quero participar da crise. Se quiser, você pode, mas eu não quero participar dessa crise. A opção é sua. Deus tem coisa boa para derramar lá na sua casa, na sua família. Tem sobrenatural de Deus chegando lá, amém? Pode vir que eles vão ver que na Vinhosa tem profeta do Senhor, aleluia. Na sua casa tem voz de Deus, tem comando do Senhor. Na sua casa tem autoridade do Espírito Santo do Senhor. Na sua casa tem mover de Deus sobrenatural sobre a sua vida. E aí então o versículo 10 e 11 conta assim para nós. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão no lugar da lepra e restauraria o leproso. Meu Deus, eu tenho na minha mente uma versão da Bíblia que eu interpretei, né? E fica mais fácil para eu entender as coisas, que eu viajo. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu viajo, amados. Quem já leu gibi aí em quadrinho? Quem já leu, né? Ah, turma velha. Aí, todo mundo, né, já leu gibi em quadrinho, né? Já sabe o que é o gibi, não sabe? Aqueles quadradinhos. Eu, quando leio a Bíblia, é igualzinho. Eu começo a ler, começa a fluir com esse quadradinho na minha cabeça, e eu vou vendo os bonequinhos fazendo os negócios, e eu vou criando aquilo na minha mente, e eu falo, rapaz, o negócio era maneiro, o negócio era legal, né? Eu fico olhando aquelas coisas, e eu falo assim, nosso Deus, e aí eu tenho uma interpretação muito legal desse versículo aqui, desses 2 versículos aqui, porque quando Eliseu fala com o rei assim, pode deixar ele entrar que vai ver que tem profeta aqui em Israel, ele vai e ele manda Geazi falar com ele. Ele nem vai lá. Eliseu nem viu Naamã nem viu Eliseu, eles nem se conheceram, querido. Eles nem se conheceram. Ele falou assim, o camarada está lá fora querendo ser curado. Meu Deus, minha cabeça é muito doida. O que Eliseu mandou ele fazer? Falou rasgado assim, vai tomar banho. Você vem para cá o quê? Vai tomar banho, rapaz. Vai lá no Rio Jordão e toma 7 banhos, não só não, toma 7 de uma vez. Vai lá. E Geazi foi lá e falou com ele. Ele mandou o senhor tomar banho.
Aí ele fala assim, mas o quê? Ele não vai vir aqui fora, invocar o nome de Deus? A interpretação, fazer aquele culto pentecostal, entrar no mistério, falar em línguas estranhas, botar a mão sobre a ferida, fazer acontecer, mistério para cá. Não vai ter nada disso. Não, só mandou você tomar banho. Só isso que ele mandou você fazer. Às vezes a gente espera os milagres de Deus no sobrenatural, né? A gente espera que coisas grandes, tem que acontecer um negócio diferente, tem que acontecer uns negócios doidos na igreja, né? Para o culto ser bom, tem que acontecer um negócio doido, o pastor sair rodando, aleluia. O pastor entrar no mistério da Chiquinha. Você já viu quando alguém entra no mistério da Chiquinha? Que ele começa assim, e vai no mistério da Chiquinha, você já viu? E a gente espera que aqueles negócios acontecem, né? Que o sapato balança, que o sapato bate, né? E que a irmãzinha do fogo levanta lá assim, e começa a vir rodopiando, fala assim, diz o Senhor. Não, Deus quando Ele quer fazer, Ele faz do jeito dEle. Teve nada daquilo com o Naamã, nada. Eu gosto do fogo, tá? Eu estou aqui falando mal, mas eu gosto. Eu aceitei Jesus no monte, gente, só para você ter uma ideia, nunca tive na igreja, fui para o monte, aceitei Jesus no monte. Fui batizado com o Espírito Santo no monte que eu aceitei Jesus. Mesmo monte. Gosto do culto pentecostal, gosto do culto pegado, gosto de falar em mistério, gosto desses negócios, gosto muito. Mas Deus, Ele não faz assim o tempo todo. Porque a gente ingessa Deus. Se a gente fala que no culto não teve isso ou teve aquilo e Deus não estava, a gente está falando que Deus, Ele é um Deus que Ele não age na multiforme graça que a Bíblia está dizendo. Não é porque o irmão é quietinho, está na dele ali, assistindo o culto, ele não fala um glória a Deus, ele não fala um aleluia, que Deus não está ungindo ele, que Deus não está usando ele, que Deus não vai levantar ele. Ai, aleluia, presta atenção no que essa passagem está dizendo para nós. Quando a nossa casa é aliançada com Deus, as coisas deixam de ser da nossa maneira e começam a ser da maneira de Deus. É como Ele quer, não mais como você quer. Aleluia. A casa começa a ser gerida, começa a ser movimentada pelo Espírito Santo. A direção é dele, a direção está com ele. Ele é que vai fazer do jeito dele, não é do meu, não é do seu. Uma vez reclamaram comigo, um membro da igreja me chamou e falou: pastor, falei, oi, o senhor brinca muito na mensagem. Falei, reclama com a gerência. Dobra o joelho e fala com ele, que ele me fez assim. Foi dessa forma que ele me fez. Mas só está tentando imitar o pastor Cláudio. Não estou não. Ele é muito mais engraçado e legal que eu, e ele fala muito melhor que eu. Estou tentando imitar ninguém. Eu estou sendo apenas aquilo que Deus fez para que eu fosse. O jeito é dele, não é meu. Mas tem dia também que eu não brinco. Tem dia também que o negócio não cabe. Sabe por quê? Porque não é como nós queremos. Amém? Está entendendo que a sua casa, ela não é regida, ela não é monitorada, ela não é administrada, ela não é governada do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer. É do jeito que o Senhor quer, é Ele que vai fazer. Ele está fazendo, amado. Ele está fazendo, Ele não vai fazer, Ele está fazendo. Segue as instruções dEle, siga as instruções do Senhor. Pare para observar as instruções que Deus tem colocado na sua casa e siga elas em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí o versículo de número 12 vem falar para nós: não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Naamã, ele reclamou ainda com Geazi. Ele falou assim: rapaz, os caras mandou vir aqui tomar banho no Rio Jordão. Esse rio podre, sujo, lá na nossa terra tem 2 rios que dá show de bola neles. E por que eu não podia estar lá, tomando banho lá, ao invés de eu estar aqui mais uma vez? Às vezes as coisas não acontecem na nossa vida como tem que acontecer, porque um tal da soberba do melhor toma conta do nosso coração. E a gente acha que as nossas coisas são muito melhores que as coisas dos outros. E foi isso que passou pelo coração de Naamã ali na hora. Eu tenho coisas melhores lá, para que eu vim receber aqui? Eu tenho coisas melhores, eu tenho palavras melhores, eu tenho águas melhores, e eu vim aqui para tomar banho no Rio Jordão. Aí até que um dos seus comandados lá falou assim com ele: nosso pai, olha aqui, olha como é que era o relacionamento de Naamã com o seu exército.
O cara fala com ele assim: meu pai, você já não está aqui? Você já não veio para cá? Te custa? O que te custa você ir lá e tomar um banho? Vai lá e toma um banho. Sabe por quê? Aí já é interpretação minha. Já não está ali não, eu que interpretei. Sabe por quê? Se não der certo, a gente arrebenta eles. Nós não somos mais fortes. Nós não somos a potência. Não está com nós? Vai lá e toma um banho, faz igual que ele falou. Se o negócio não der errado, a gente volta aqui e cobra. A gente volta aqui, bate aqui e cobra. Só que deu certo. Porque era uma palavra de Deus. Era uma palavra que veio do Espírito Santo para a boca do profeta e que foi falada com ele e o negócio realizou. É assim, Deus vai falar com você na sua casa, você vai profetizar e vai acontecer. Você vai ser só um instrumento. Você vai olhar para a vida do teu filho, você vai profetizar. Você vai olhar para a vida do teu pai, você vai profetizar. Para os seus irmãos, você vai profetizar. Você vai olhar para dentro do seu lar e você vai profetizar. Porque as suas palavras interferem no seu futuro. Aquilo que você fala agora no presente interfere lá no seu futuro. Todas as palavras que você lança agora na sua casa, na sua família, vai ter uma interferência lá no futuro. E aí, o mesmo Eliseu, ele passa por uma vila, e uma mulher e o seu marido olham para ele e falam assim: um homem de Deus ali, vamos fazer um puxadinho para ele, vamos fazer um quartinho para ele, vamos hospedar ele, ele passa aqui sempre, a gente vê ele tadinho, vamos hospedar ele aqui. Aí a mulher desce, aí fala com ele: olha, a gente vê o senhor passando, reconhece que o senhor é homem de Deus, nós fizemos um quartinho do senhor na nossa casa, quando o senhor passar aqui, tem o seu quartinho lá. Eliseu falou assim: oh, que honra, eu quero. Eliseu entrou na casa da mulher, dormiu no quarto, seguiu viagem. No dia seguinte, quando ele foi embora, o que aconteceu na casa daquela mulher? O filho dela morre. Ela fala assim para um servo dela: arruma um jumentinho aí rápido, arruma ele, que eu tenho que ir atrás do moço, eu tenho que ir atrás do profeta, eu tenho que ir lá falar com ele. E ela falou com o esposo dela: estou indo atrás do profeta. Montou no burrinho dela e partiu atrás do profeta. Quando ele chega lá, o profeta devia estar orando, e ela chega para ele e ela fala assim: seu Eliseu, lembra de mim? Aí ele olha para ela, reconhece e fala com ela assim: agora já está escrito na Bíblia, já não é mais interpretação minha. Tudo bem? Está tudo em paz? E ela responde para ele assim: sim, está tudo em paz, mas o meu filho está morto. Presta atenção. Tinha alguma coisa de paz naquela casa? Acho que a última coisa que não tinha no coração daquela mulher era paz. Eu interpreto que a última coisa que não tinha dentro dela era paz. Tinha um furacão rodando na cabeça dela, no coração dela, o filho dela morto lá. O profeta pergunta se ela tem paz, ela responde: sim, está em paz, mas o meu filho está morto. Sabe o que ela estava dizendo? Olha só, a minha paz terrena não tem, meu filho está morto, mas a paz que o Senhor me ensinou a ter em Deus, essa continua, essa não passa. A paz espiritual, ela continua dentro de mim, mas tem algo para resolver lá. Aquela mulher lançou uma palavra profética sobre a casa dela, e o filho dela foi tornado à vida novamente, através do quê? Da semente que ela falou lá: a minha casa está em paz. Amados, profetiza a paz na sua família. Profetiza as bênçãos do Senhor dentro da sua casa. Profetiza a bênção de Deus na sua família. Profetiza a cura do Senhor. Profetiza tempos melhores, tempos bons, de vitória. Vem cá, meu amado. Fica aqui perto de mim para você ficar mais bonito. Ou para eu ficar mais bonito. Vem cá. Chega mais aqui. Vou terminar com ele fazendo o solo de uma música que eu quero orar por você. O desfecho dessa história toda é o seguinte: Naamã foi curado. Naamã volta até o profeta. Ele chega lá na casa do profeta, e ele bate na casa do profeta. E mais uma vez, o profeta manda Geazi atender ele. Ele não foi atender o cara. O moço do profeta foi. E ele vai lá e ele fala assim: pois não, eu estou curado. A palavra do profeta me curou. Eu vim trazer para ele ouro, prata. Eu vim trazer para ele linhas, vestidos. Eu vim trazer para ele aqui, ó. Eu quero ser grato a ele. Aí vai Geazi de novo lá e fala com ele: olha, o moço curou.
Você tem que ver como é que está a pelezinha dele, igual de um nenenzinho recém-nascido, ficou lisinha. E ele veio te dar ouro, prata. Ele está lá com panos de linho. Ele está lá com as melhores coisas da Síria. Ele está lá. Ele está lá. E ele quer te dar. Aí o profeta fala com o moço assim: fala com ele que não fiz nada. Quem fez foi Deus. Eu não tenho que receber nada. Fala com ele somente para honrar o nome do Senhor. E ali o milagre foi completo, porque Naamã aceita o Deus de Israel na vida dele. Naamã nega toda a idolatria da Síria, e ele se rende poderosamente aos pés do seu Senhor. E ele volta lá, o moço volta lá e fala assim: olha, ele só falou isso. Ele falou assim: então agradece ele. Pegou a caravana dele e volta para a Síria. Geazi no meio do caminho fala assim: eu vou lá, eu vou receber esse negócio. Se o profeta não quer, eu quero. E Geazi deve ter ido correndo atrás da caravana e gritando: ei, meu senhor, meu senhor, meu senhor. Aí Naamã para aquela comitiva que estava com ele e fala: diz, eu vim receber de bom coração tudo aquilo que se ofereceu para o profeta, eu recebo. Naamã com o coração feliz, alegre, que Deus tinha curado ele, que ele tinha tido uma experiência poderosa, bacana, pega e dá tudo para ele. E Geazi sai feliz da vida com aquilo tudo na mão e vai embora feliz da vida. Na mesma hora o Espírito Santo testifica lá no coração de Eliseu: olha, o teu servo fez coisa errada, teu servo fez besteirinha. Você deu uma palavra e ele não cumpriu a palavra, ele fez diferente. Aí quando ele chega e se apresenta, Eliseu fala com ele assim: você foi lá e tomou o que ele tinha oferecido? Não, tomou sim, porque o Espírito me testificou na mesma hora que você saiu daqui, ele já tinha falado comigo que você ia fazer isso. Agora, só para você aprender, a lepra de Naamã vai cair sobre ti e sobre toda a sua descendência. E Geazi, ele ficou leproso. Eu aprendo algo poderoso para a gente encerrar e eu orar com você. Poderoso, poderoso. Bênçãos do Senhor não se negociam. Bênçãos de Deus não são negociáveis. Deus não abriu os milagres dele para que eu e você pudéssemos negociar com ele. Faz isso que eu te dou aquilo. Faz isso que eu te dou aquele outro. Faz desse jeito que eu te dou assim. Não. Os milagres do Senhor são através da graça. São através da graça. Quando a gente sai da nossa casa para vir à igreja cultuar, nós temos que ter em nosso coração, na nossa mente, que nós estamos saindo da nossa casa, não é para receber nada, é para oferecer algo. Culto não é lugar de receber, culto é lugar de oferecer. As coisas que acontecem no culto são graça. As curas, as libertações, a manifestação do Espírito Santo é resultado daquilo que você veio aqui oferecer para Deus. Culto é oferecimento. Nós oferecemos a nossa adoração, oferecemos o nosso louvor, oferecemos a nossa adoração, e por meio da graça Deus derrama dos milagres, das bênçãos. Só tem um lugar na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que Deus deixa você fazer prova dele, que Deus deixa você barganhar com ele. Só um lugar, mas em nenhum lugar. Se você tem outro lugar, que eu vou te falar onde que está esse lugar, se você tem outro lugar aí, que você sabe, no final do culto me apresenta, que eu quero aprender com você. Mas de todos esses anos que eu leio a Bíblia, que eu estou estudando essa Sagrada Escritura, ainda estou estudando, eu só vi um lugar que Deus fala assim: pode me provar, que é nos dízimos e nas ofertas. Mas em lugar nenhum. Só lá em Malaquias que Deus fala: trazei o dízimo e as ofertas à casa do tesouro, e provai-me nisso,
se eu não abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medida sobre a vossa casa. É só lá que Deus deixa você provar Ele. Mas tem tanta gente fazendo o contrário do que está dizendo lá. Tem tanta gente fazendo primeiro a prova para depois levar o dízimo e a oferta. Desculpa, pastor, não sei nem por que Deus abriu os parênteses aqui agora. Tem tanta gente falando assim, derrama então que eu levo. Não, não está escrito isso lá. Está escrito assim, primeiro traz, depois me prova e eu derramo. A ordem é inversa do que muitas pessoas pensam, do que muitas pessoas acham. É primeiro traz. Bênçãos do Senhor não são negociáveis. E toda vez que a gente tenta tomar posse daquilo que não é nosso, vira lepra. Deus tem coisas preparadas para você que não tem para mais ninguém, é só para você. E eu e o pastor queremos orar pela sua vida, em nome de Jesus. Vem cá, Fabiano, em nome de Jesus, meu amigo. Enquanto o nosso irmão vai cantar uma canção aqui, enquanto o Tiago vai cantar uma canção aqui para nós, eu quero te chamar, você sair do seu lugar, se coloca de pé aí onde você está.